Bom, vamos lá. Vamos falar da Bíblia? A palavra Bíblia vem do grego biblion ou biblios e é igual a livro. Portanto, é um conjunto de livros. Se inscreva aqui e vamos lá. Em hebraico, a Bíblia chama-se o Tanakh. O vocábulo ele é masculino e constitui o livro sagrado dos hebreus. Ele narra a história da saída de Abraão da cidade de Ur, na Caldeia, em busca da terra prometida que é Canaã. A palavra hebreu vem do hebraico ever, ivre, e pode ter dois significados. Nós vamos ver em Gênesis 14 e 13 que ever, que é hebreu, é uma denominação dada a Abraão. Desta forma, Ivrim seria os descendentes de Ever, ou seja, Abraão, e o termo designaria grupos étnicos. Pode significar também a outra margem. Em Josué, no capítulo 24, versículo 2, diz que além do rio ficaram os países de vossos pais, e tomei vosso pai, Abraão, da outra margem do rio. Refere-se aos povos que vieram do outro lado do rio Eufrates, de onde veio Abraão. Neste caso, o termo tem um significado geográfico, étnico e social. O professor Avraham ben Avraham Avdan, que é um judeu, professor de hebraico, ele faz restrições à palavra hebreu. Para ele, esta palavra ela resultou de uma criação de maus tradutores. Segundo ele, nunca existiu no espírito da Bíblia um povo chamado hebreu. Para ele, a palavra ivre vem de avar, que é igual a passar, indicando nomadismo. Quando Abraão diz ivre anote, que foi traduzido como eu sou hebreu, não era isto que ele estava dizendo, mas eu sou o que passa, um errante, um nômade. Por isto não tenho uma terra onde enterrar a minha morta, como ele disse. Acrescenta o professor. E ele conclui, ever não é a mesma coisa que ivre. Então os tradutores forçam a similitude de Éber com hebreu, que nada tem a ver entre si. Como podemos ver, os tradutores eles estão sempre presentes nas consequências marcantes da história bíblica. A Bíblia hebraica é constituída de 24 livros que narram toda a trajetória do povo hebreu e não possui o que nós, ocidentais, chamamos de o Novo Testamento. Para as religiões ocidentais, a Bíblia divide-se em duas grandes partes, chamadas de, respectivamente, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Perdão. Constituindo este último, Novo Testamento, dos livros sagrados do cristianismo e das religiões que dele são derivadas, ou seja, a Igreja Católica, a protestante, ortodoxa grega, ortodoxa russa, armênia, copta, marronita e assim vai. O termo testamento ele vem do hebraico brit, que significa aliança. Ele vem do grego diateb e finalmente do latim testamentum, que significando a antiga
aliança do Sinai para o judaísmo e a nova aliança de Jesus, o Cristo. Existe, portanto, como consequência, 3 tipos de Bíblia a definir. A Bíblia judaica, que para nós constitui o Velho Testamento, ou a Tanakh, com 24 livros. A Bíblia protestante, com 66 livros. E a católica, com 73 livros. Tanakh representa as iniciais dos 3 conjuntos de livro que formam a Bíblia hebraica. A Torá, que é a revelação ou ensinamento, que é formada pelos 5 livros de Moisés, que juntos formam o Pentateuco. No grego, penta é 5 e teuco é igual a livro, livro dos 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nevim ou profetas, além dos livros que hoje nós chamamos de históricos, são em números de 8. Os judeus designam por esse nome o livro dos Salmos, Provérbio, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther e Daniel. Até aqui são 9 livros, mas Esdras e Neemias é um só livro, e as Crônicas 1. Num total de 11 livros, perfazendo assim um total de 24 livros. Este conjunto ele representa para os ocidentais o Velho Testamento. Consequentemente, a Bíblia judaica ela não possui Novo Testamento. As línguas da Bíblia, o hebraico e aramaico, o hebraico é uma língua semítica, o que significa que pertence a uma grande família de línguas, todas aparentadas umas às outras e todas formando a maior de suas palavras a partir de um radical, Shó, Ré, She, constituído de 3 consoantes. Outras línguas da mesma família são o árabe, o aramaico, o amárico, que é o idioma oficial da Etiópia, o tigre e o tigrínia, assim como outros dialetos falados na Somalilândia e outras partes da Etiópia. As línguas extintas dos cananeus e dos fenícios, além de outras de menor importância, tanto vivas quanto mortas, e o hebraico ela foi a língua utilizada para a escrita da Bíblia, ressalvando o caso de 2 livros, que é de Daniel e Esdras, que foram escritos em aramaico. A Bíblia ela foi escrita em um hebraico conhecido como hebraico consonantal, só com consoantes, ou seja, sem sinais de vocalização. Os sinais de vocalização, que substitui as vogais, elas são conhecidas como maçoretas. E esses sinais, eles foram criados pelos membros da grande assembleia dos escribas, que determinava a forma correta de escrita do texto. O sistema atual de texto em uso é o da Escola Palestina de Maçoretas, do século X. Então, as edições atuais da Bíblia, impressas em hebraico,
Elas incluem esses sinais de vocalização. Para os judeus, o hebraico é a língua sagrada com a qual Deus criou o mundo. E o seu alfabeto mantém ainda um poder criador para aqueles que saibam combinar estas letras. É a linguagem da oração em quase todas as sinagogas. E também aquela em que a maioria dos livros sobre lei judaica ela é escrita. Desde os tempos bíblicos, foi para os judeus a língua preferida para escritos religiosos de todos os tipos, por ser a única que os judeus instruídos de todas as partes conhecem. De acordo com uma tradição rabínica, no início todos falavam hebraico, até que a única língua no mundo, ela dividiu-se em 70 línguas. Vejam após a construção da Torre de Babel, que lá está em Gênesis no capítulo 11. E no Egito os israelitas continuaram a falar hebraico entre eles. E ao manterem sua identidade, mereceram ser redimidos de sua escravidão. Por vários séculos antes da Era Comum, a maioria das pessoas em Judá e na Golá, que é a diáspora ou o exílio, comunidades judias fora de Israel, eles falavam um vernáculo que era o aramaico. E o hebraico passou a ser uma língua erudita, usada para fins literários e litúrgicos. Em Atos, no capítulo 21, 40 e no 22, versículo 2, quando Paulo é preso em Jerusalém, ele fala em hebraico para o povo judeu, e por isso ele é melhor escutado. Na Idade Média, desenvolveram-se várias pronúncias diferentes do hebraico litúrgico. Entre os askenazitas, que são judeus europeus que não sejam de origem espanhol ou português. O termo ele aplica-se ainda aos seus descendentes nas Américas e em outras partes também. Mas especificamente os askenazitas, eles são descendentes de judeus de fala yiddish, alemã, francesa, húngara, russa, assim como a maioria dos judeus da Escandinávia, da Finlândia, da Inglaterra, também da Holanda, e sefaraditas, que são judeus de origem espanhola e portuguesa. Com o surgimento do sionismo moderno, o hebraico ele começou a ser revivido como língua falada. E um professor, Ezaher Ben Yehudá, que faleceu em 1922, que se recusou a falar qualquer outra língua, ele cunhou novas palavras e começou a compilar um grande dicionário hebraico sem palavras aramaicas ou palavras estrangeiras também. E atualmente, no moderno Estado de Israel, fala-se hebraico como uma pronúncia sefaradita, modificada. E acreditam os judeus que nos dias do Messias, todas as nações, elas voltarão a falar o hebraico, aramaico. É a língua dos arameus.
povos que habitavam a antiga Síria. É uma língua semítica, norte-ocidental, estreitamente relacionada com o hebraico, o aramaico, né? Em semelhança, o aramaico está para o hebraico, assim como o espanhol está para o português. Mas a grande difusão dos arameus e suas atividades comerciais, eles levaram o aramaico a toda a região da Palestina, da Síria e da Mesopotâmia. E sobrevive até hoje como a língua falada em algumas aldeias cristãs, situadas bem na fronteira sírio-libanesa. Mas há um outro dialeto que para alguns linguistas não é o aramaico, mas o estreitamente aparentado siriaco, que constitui fala de milhares de pessoas no Irã, na Turquia e no Iraque. Entre essas pessoas encontra-se certos números daquelas que a miúde são denominadas de judeus curdos, ou seja, judeus do Kurdistão. O aramaico é considerado pelos judeus um idioma judaico. Por quê? 3 obras extremamente importantes estão escritas em aramaico, assim como muitos outros escritos, preces e hinos importantes, que são elas: o Targum, Onkelos, que é a tradução literal aramaico do Pentateuco, que se encontra em muitas edições impressas da Torá, a Guemará, que é a conclusão da Mishnah e constitui a base da lei oral, e o Zohar, a mais importante obra da Cabala, a tradição mística judaica. O aramaico é com frequência chamado de Lashon Targum, que é uma língua traduzida entre os judeus, sendo sempre impresso em caracteres, ou seja, alfabeto aramaicos. É apenas uma curiosidade para nós entendermos muitas coisas que a gente tem um pouquinho de dúvida. Na realidade, nem eu sabia assim sobre algumas coisas da Bíblia. Muita paz, muita luz, gratidão a todos. E nós vamos falar na Bíblia no outro vídeo sobre algumas dessas peculiaridades.